Capítulo 3. Muralhas contra os sonhos. A radiografia do milagre já começa a se expor. Ficou nítido como um milagre se processa. É visível a concepção de sua origem que vem de Deus, que criou o mundo a partir de uma ideia antes preconcebida e que foi após materializada pela palavra. Haja. O mesmo dom que nos é concedido gratuitamente através do poder do seu Espírito que habita em nós, sendo esta fórmula eficaz, a qual devemos repetir. Foi através desta luz, a luz que vem de Deus e que ilumina o próprio conhecer a seu respeito. Foi seguindo esta iluminação que elaborei o diagnóstico para a radiografia do milagre, o qual acusa a existência de certos sentimentos, certas atitudes que bloqueiam, impedem que os milagres possam ocorrer, que possam fluir livres em nossas vidas, e que vão glorificar a Deus ao se cumprirem, porque, como nos revela o apóstolo Paulo, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Em princípio, enumero como 6 os fatores que impedem a realização dos milagres, um assunto de extrema relevância, já que o conhecimento destes fatores nos fornece defesa e favorece nosso repúdio contra os mesmos para desta maneira podermos combater tais empecilhos, com determinação seguros e convictos que precisam ser eliminados para que os milagres possam vir que chegar até nós. Deixo esclarecido, portanto, que para gerarmos milagres se faz necessário uma disposição mental favorável nossa e que está em nós esta capacidade é de trabalharmos a nossa mente para que não dificultemos a nossa vocação celeste de herdeiros do Senhor, porque diz Deus no Salmo 82:6. Sois deuses. Um dos fatores que impedem o fluir do milagre em nossas vidas é nutrir qualquer sentimento de revolta, seja contra alguém, seja contra uma situação, ou, o que é pior, contra Deus, o Senhor. Se nos detivermos na observação sobre a característica da revolta, iremos constatar que quem está revoltado contra qualquer dificuldade ou estado de coisa está na verdade revoltado contra Deus, porque Deus é soberano, e nada acontece sem a vontade dele. Por isso devemos banir de nosso coração qualquer sentimento de revolta que pode ser traduzido como ingratidão contra o Senhor que é Pai, que nos fortalece quando somos fracos para que não haja prova maior do que possamos suportar vencer, crescer e aprender a nos confortarmos nele. A revolta nos afasta da sintonia fé e amor, as condições naturais climáticas de temperatura e pressão ideais para a semente do milagre vingar em nossa mente e em nosso coração. Foge da paz alguém que se revolta, se indigna contra uma situação e se auto-justifica enumerando as razões. Estou indignado, não aceito que isto esteja ocorrendo. Isto está errado, não deveria ser assim, não é justo. Neste momento, este alguém traçou as dificuldades para a realização do milagre, colocou uma barreira de cimento para impedir a sua manifestação, bloqueou o sobrenatural poder de Deus, com a falta de amor, porque não confiou na soberania e amor do Senhor. Não fez como Abraão que se fortalecia dando glórias a Deus diante da esperança contrária ao que via, não fez como o apóstolo Paulo que louvava a Deus diante do infortúnio e adversidades que venceu porque aprendeu com o ensinamento do Senhor Jesus que nos diz: Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:32. Nada corrompeu a fé e o amor no Senhor Jesus, ainda que aqueles por quem ele se fez o Redentor tivessem se voltado contra ele. O mundo o perseguiu, mas ele venceu o mundo porque o Cordeiro perfeito manteve a perfeição até o fim, nunca se rebelou contra Deus. Devemos ter como meta sermos imitadores do Senhor Jesus no amor. Crermos, perseverarmos e não nos voltarmos contra Deus. Não nos indignarmos contra a sua soberania. Podemos realizar assim os milagres que o Senhor Jesus fez e outros maiores, porque é isto o que ele nos diz através dos registros históricos. E o maior milagre se cumpre quando conquistamos a harmonia da comunhão com o amor de Deus, a atmosfera para o milagre, uma conquista pessoal vivida pelo apóstolo Paulo que se aponta como exemplo de imitador do Senhor, conquista que todos podemos obter. Se a revolta em qualquer nível bloqueia o milagre, faz-se necessário criarmos um clima propício para que o milagre ocorra, para que este, ao ser semeado, germine e tome forma. Precisamos, portanto, nos propiciar esta condição favorável se desejamos milagres, e na carta do apóstolo Paulo aos Efésios 4:29-31, encontramos uma regra essencial: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.
Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. O primeiro aspecto deste enunciado é que devemos nos propor. É o cuidado que devemos ter quanto às palavras. Temos analisado que o milagre começa quando concebemos em nossa mente crer, por isto falei depois falamos. Ora, como conhecedores deste poder que é em nossa mente de idealizarmos, um poder imenso, como podemos permitir palavras torpes saindo de nossa boca? Não podemos nos permitir palavras que não edificam. Palavras proferidas contra pessoas, palavras que chocam nossa consciência de filhos de Deus, palavras que aqui transfiro. Com pesar para cumprirem a função exemplificar. Esta pessoa é uma desgraçada. Esta situação é infeliz. Que país maldito. O lugar é horrível. Se alguém anda deste jeito, proferindo palavras de maldição, não somente está bloqueando os milagres em sua vida, antes apenas assim estivesse se prejudicando, mas também está infelizmente chamando à existência coisas negativas em seu viver. No segundo item que o apóstolo Paulo menciona na citação abordada aos Efésios, vemos que ele afirma que o Espírito do Senhor se entristece quando nós, filhos abençoados que somos, iluminados de Deus, deixamos sair de nossa boca palavras torpes, palavras que entristecem a Deus. Quando falamos de um irmão, quando xingamos um irmão, quando proferimos uma maldição contra um irmão, quando, enfim, damos mostras de não amarmos o nosso próximo, como ele nos diz nos registros feitos pelos discípulos e através do próprio apóstolo Paulo, a afirmação que toda a lei se resume em amar o próximo. Sendo a graça o oposto da lei, ainda assim este mandamento permanece o amor. A graça é cumprir esta lei, como se não for a lei, e isto é possível pelo amar. Aprendemos a amar, e os milagres não se bloquearão, estaremos assim vivendo em graça. Devemos estar atentos para evitarmos qualquer tipo de revolta em nossa mente, em nosso coração, em nossas palavras, em nossas atitudes. É sabido que na igreja o ambiente costuma ser totalmente desfavorável para a revolta, não há espaço para palavrão, contudo, em nossa vida, em diversas situações do dia a dia, quando estamos no nosso emprego e temos que lidar com viver, por exemplo, com uma pessoa que vive nos aborrecendo, então tenhamos cuidado, estejamos em alerta, porque nestes momentos podemos jogar fora toda uma vida de vitórias que vinhamos construindo. O milagre pode estar a caminho, e por uma atitude de indignação e por palavras negativas bloqueamos o milagre. Quanto a isto se refere o apóstolo Paulo ainda na sequência da citação feita da carta aos Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou. Façamos um autoexame. Estamos revoltados com alguma situação? Se chegarmos à conclusão de que não toleramos determinadas situações, a revolta a ser eliminada. A indignação. A ira. Tudo que expressa a revolta inflama o pior em nós, contamina nosso sangue de toxicidade, induz ao ódio. Nos faz mal fisicamente e bloqueia o milagre. Quem se ira, ao se indignar, não estará com bons pensamentos, estará com pensamentos ruins e palavras ruins, e como nós já entendemos que os milagres acontecem em nosso viver através de bons pensamentos, boas palavras. Irar-se é agir ao oposto. Seguir na contramão do sucesso. Existem igrejas que absurdamente ensinam as pessoas a ficarem revoltadas, promovem um calendário com a Semana da Revolta, o que é prejudicial em essência porque ensinam algo totalmente contrário ao milagre, conduz os membros ao erro, à blasfêmia. Fiquei em uma igreja assim, período em que a luz do verdadeiro conhecimento de Deus não podia ainda em mim brilhar por inteiro porque insistia em acompanhar rudimentos que bloqueavam-na. Rudimentos falhos, perniciosos, artificiais, rudimentos que posso agora testemunhar, tais como a Semana da Revolta. Hoje esta luz me faz indagar. Revolta do que? Ora, um filho de Deus não está revoltado, ele está de conformidade com a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo que eu não entenda nada, mesmo que eu pense que não consiga entender, eu respeito a vontade de Deus. Algumas vezes não gostaria que algo fosse de determinada maneira, mas sinto que Deus diz e é assim que eu quero, e deste modo então qual é a minha posição? Louvar, dou graças a Deus. Se eu puder mover com a minha fé algo que esteja a meu alcance, irei utilizar-me desta fé para mudar aquela situação, mas se encontro que está fora do meu alcance, nada posso fazer. Um exemplo típico de fatos fora de nosso alcance é o desejo de que uma pessoa mude.
Inúmeras vezes desejamos que uma pessoa mude, que seja totalmente diferente do que é, e oramos e devemos orar, mas é somente o que podemos fazer. Podemos orar e, se possível, conversar, mas se ao fazermos tudo isto e a pessoa continuar idêntica ao que sempre foi, está fora de nosso alcance. Existem pessoas, por exemplo, que não querem ir à igreja, rejeitam até o falar sobre o assunto Deus. O que podemos fazer neste caso? Orar por eles somente, não podemos levá-las à igreja empurradas à força. Estas pessoas geralmente dizem: eu não creio e pronto, encerro o assunto, está acabado. E não quero crer. Conheço uma pessoa que se enquadra neste exemplo, ela diz: não quero saber este negócio de fé, isto é coisa de doido. E eu não acredito em Deus, e eu não quero saber. Pode ser que haja um tempo desta pessoa passar a querer o que agora rejeita, mas enquanto ela estiver pensando assim, nada posso fazer. Dirigir a revolta absurda também contra a pessoa porque ela não se enquadra à nossa expectativa é tirania. A revolta insana procura alvos para se justificar. Questionar a soberania de Deus e uma péssima atitude pode fazer brotar em nós um indício de revolta. Quando nos perguntamos por que Deus não muda o coração desta pessoa, por que Deus está permitindo isto, por que Deus não muda a situação, devemos interromper esta má reação, e não perguntarmos mais por quê, mas refletirmos para que porque Deus às vezes se utiliza dos meios dele para nos ensinar algo. E muitas vezes, por não compreendermos estes meios, não nos conformamos. Em qualquer contrariedade, contudo, estejamos certos que Deus está sempre com a razão. Algumas pessoas passam pela clássica situação, se questionam em crise de fé. Meu Deus, eu vou à igreja, faço tudo direitinho, então, o que é que está acontecendo? Sem querer ser áspero, isto não é uma troca se vamos à igreja e fazemos o que precisamos fazer, e, porque Deus nos revelou a sua graça, cumprimos a determinação de sermos fiéis ao que somos, o amor dele em nós. Há quem demonstre um coração arrogante diante da dificuldade. Estes parecem pensar que fazem um favor a Deus por irem à igreja, dizem: faço tudo, vou lá umas 2 ou 3 vezes por semana, dou isto, dou aquilo, e não encontro o que quero. Quem vai à igreja e dá a sua oferta deve dar graças a Deus porque está integrado à igreja, se faz responsável e é consciente de que Deus cuida de nós, que somos sempre conduzidos em triunfo, que tudo colabora para o nosso bem. Não é favor amar e demonstrar este amor ao Senhor. Não se pode esperar retribuição, como se estivesse fazendo um favor, quando sabemos que sobre nós recai todos os favores divinos, o ar que respiramos, a própria vida que possuímos. Por tudo isto, tudo o que somos, tudo o que nos é dado, devemos levantar as mãos e dar graças em júbilo ao nosso Deus. É, digamos, não a expressão de revolta. Pode haver um momento crítico em nossas vidas. Quando nos surpreendemos com fatos estranhos, esquisitos, tristes e desagradáveis, seja um assalto, um acidente, a perda brusca de uma posição social, uma separação, a morte de um familiar, algo que poderia nos desnortear se não assimilássemos em amor e soberania do Senhor. A perplexidade não é motivo para questionarmos esta soberania. Como o Senhor, estejamos certos, principalmente nos momentos ruins, que Deus é Senhor absoluto, supremo e soberano, que tudo acontece debaixo dos olhos dele. E se há a sua permissão, ele assim o quis. Muitos questionam nestes momentos como se crescem em um quadro distorcido da realidade divina, onde pudesse haver um Deus que envelhecesse, que fosse um idoso senil já com dificuldade de percepção dos fatos, alheio a tudo a seu redor. Não tivesse consciência do que nos acontece individualmente, que é a todos em geral. Principalmente em momentos de dor, estejamos convictos do amor do Senhor. Cobranças nos afastam deste sentir. Deus não é um serviçal a quem se despreza por não estar servindo conforme a vontade expressa do patrão. Tenhamos a humildade de reconhecer a soberania de Deus e estarmos cientes de que por intermédio de nossa fé podemos mover os milagres, mas nunca podemos mover as mãos de Deus, que é Senhor e não um elemento manipulável à nossa revelia. Há um limite para nossa fé, e este limite é a soberania de Deus. Ele sabe o que faz, o que irá fazer, o que é o melhor, porque o faz, e se por acaso permitir acontecimentos que não compreendemos, estejamos certos que neste departamento chamado soberania de Deus tudo está sob seu controle. Esqueçamos o nervoso, a apreensão, a revolta quando depararmos com surpresas desagradáveis. Somos filhos de Deus, e um filho de Deus não anda revoltado, um filho de Deus anda feliz,
anda contente em toda e qualquer situação, tal como o apóstolo Paulo nos mostra. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar contente na fortuna quanto na escassez. Na riqueza é muito fácil ser contente, mas Paulo diz: aprendi a ficar contente na pobreza. Esse é o aprendizado, não é a circunstância que irá nos mudar, nós que mudamos a circunstância. Se ela se mostrar desfavorável, não nos abalaremos, com nosso sentimento de fé e paz no Senhor, iremos atrair o melhor, iremos transformar o sentir, mantendo na mente o que desejamos, independente do que esteja acontecendo, e assim mudamos a circunstância para nosso favor. Abandonemos, portanto, qualquer sentimento de revolta, de indignação, gritarias e blasfêmias, iras e questionamentos quanto à soberania de Deus, porque tudo isto resume a revolta, e a revolta é um dos fatores que atrapalham o milagre, que impedem-no de fluir em nossas vidas. O segundo fator que bloqueia o milagre, que anda próximo à revolta, é a murmuração. O reclamar destrói a expectativa de sucesso em uma vida, e se queremos conquistar milagres, celebrar este dom de Deus em nós, devemos nos revestir das características de filho de Deus, e filho de Deus não anda em murmuração nem revoltado, como nos mostrou o Senhor Jesus, o primogênito de todos nós, o sucesso que devemos seguir em fé, amor, perseverança, otimismo, alegria e paz, todos os frutos da justiça que podemos produzir. Se queremos trabalhar a nossa mente como quem trabalha a terra, fornecer toda a condição favorável à semeadura, eliminar ervas nocivas e elementos que possam impedir a germinação e desenvolvimento do milagre, temos para mais este fator negativo, o murmurar. Quanto a tudo que venho discorrendo para o dar propulsão a milagres, não são pensamentos meus. Pensamentos do bispo Renato Suet. É o que Deus nos diz através da Bíblia, e na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 10:9 vemos mais uma vez esta constatação, e desta vez agora através deste versículo, localizamos uma advertência contra condições de murmuração, fator que igualmente cria uma atmosfera ruim para a realização dos milagres. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo se refere ao povo judeu. Povo a quem Deus prometeu uma terra que emana leite e mel, um povo que conviveu com o sobrenatural poder de Deus na jornada empreendida pelo deserto, onde nunca lhe faltou alimentação e água, a quem foi feita a promessa, a qual deveriam festejar por antecipação. No entanto, muitos deles deram ouvido à dissolução na confiança, desprezaram a fidelidade de Deus e murmuraram, e colocaram Deus à prova. Não ponhamos o Senhor à prova, este assunto é tão sério que fiz diversas exposições analíticas sobre o tema. Um deles é: tirai as sombras da sua mente. Neste tema abordo aspectos sombrios e distorcidos, os quais testemunhei em igreja, que incitava as ovelhas à revolta contra Deus, a brigar com Deus. Dizia-se: vamos fazer uma prova com Deus, ou Deus é, ou não é. Existem igrejas assim, que trabalham no sentido inverso da paz e mansidão devidas à soberania do Senhor. Quem vem de uma igreja neste modelo precisa se descondicionar da prática de tamanho ultraje. Tirar estas sombras da mente e arrancar este mal, compreender com exatidão e clareza a dimensão e plenitude por provas do amor e soberania de um Deus que é Senhor de todo o poder, e não se sujeita à determinação de homens, que se possuem algum poder, somente o possuem através de sua misericórdia, através do vínculo dele que é estabelecido no amor e na paz. Existem igrejas que colocam Deus à prova. Estive numa, conheço esta infâmia, quanta arrogância testemunhei, quanta sandice. Estas sombras que o passado colocou nas mentes de pessoas que aprenderam a desrespeitar Deus sem qualquer sentimento de culpa, ao contrário, estimuladas foram ao erro intensamente, o qual procuravam seguir como quem conquista um bom proceder. Estas sombras precisam ser tiradas, são nocivas, são doentias, são insanas, são próprias de uma cabeça fora de equilíbrio. Quem somos nós para colocar Deus à prova? Deus sim, Ele pode nos pôr à prova, e quando ocorrer, se ocorrer, podemos nos confortar nele, e dizer: Senhor, cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E sempre sou mais que vencedora, a cada prova que vem, eu passo por ela confiante sempre do seu amor. Graças, Senhor, pela oportunidade de crescer. Este é o sentimento que devemos desenvolver. Às vezes, ao acordarmos, deparamos com uma nuvem negra diante de nós. Símbolo que uso aqui por analogia dos problemas que podem surgir de repente.
Então dormimos, oramos convictos que ao acordarmos a nuvem negra terá se dissipado. Contudo, despertamos. Mas o pesadelo permanece, a nuvem negra lá está imóvel no mesmo lugar, densa sombria nos encobre e nos atemoriza. O que devemos fazer? Esmorecer, ceder à revolta, reclamar? Não permanecemos orando, confiando, porque temos necessidade de perseverança para alcançarmos a promessa. Não nos iludamos pelo temor que a nuvem negra venha nos causar, não nos espantemos, se ela for a primeira coisa que avistamos ao acordar. Ela irá sair, estejamos confiantes, inabaláveis e acima de tudo não murmuraremos jamais, seria duvidar de Deus o nosso reclamar. Obstáculos, dificuldades que se colocam diante de nós estão lá para serem vencidos não pela nossa força, mas pela força do Senhor em nós. O vínculo de união entre filho e o pai é estreitado, fortalecido nestas provas, é o amor que rege esta vitória, o nosso perseverar. Deixemos, portanto, todo tipo de reclamação, murmuração, pois esta atitude isolada, ou somada a outros sentimentos nocivos, tais como a revolta, bloqueia o milagre em nossas vidas. Havendo outros fatores negativos ao milagre, entretanto, nos ocupamos deles por partes, e já alcançamos o entender que há reações em nós mesmos que precisam acabar, e outras que precisamos ter. Até aqui fica evidenciado que a revolta e a murmuração precisam ser vigiadas em seu nascedouro, nossos sentimentos, e a seguir analisaremos os outros 4 restantes desta série de más sementes que proliferam e sufocam a boa semente, o milagre a alcançar. A precipitação é mais um fator que distancia o milagre de nossas mãos. O mais ingrato nesta atitude é que ela muitas vezes nos tira a vitória prestes a se realizar. A precipitação confunde a visão correta dos acontecimentos, não percebemos o sucesso e nos afastamos dele. O perigo está em desistir no meio do caminho. Muitos, diante da barreira, vacilam, mas reúnem alguma fé, e intimidam o próprio milagre repetindo-se: vou tentar mais uma vez. Esta semana eu vou à igreja e vou dar uma chance para Deus. Cumpre a determinação, desnorteia-se mais uma vez com a decepção, é inconformado, decide: vou embora. E sem perceber, sem saber avaliar, ele perde a conquista que vinha construindo e o caminho já percorrido, que encurtava a distância rumo à vitória, ele joga fora com o ressentimento, a má vontade gerados pela dúvida, pela afobação, pela pressa. O precipitado não é um bom juiz de suas próprias condições. Contra a precipitação, a atitude correta é trabalharmos a perseverança, não esmorecermos no perseverar. Em Hebreus 10:36 encontramos um alerta válido contra a falta de paciência, contra a precipitação, porque implicitamente, é o que nos diz o estímulo para o perseverar. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a vontade de Deus? Tudo que pedirdes com fé em meu nome recebereis. Ele disse: se pedirdes qualquer coisa em meu nome, eu darei. Está escrito. Precisamos ter esta verdade diante de todos os nossos sonhos e com ele combatermos as atitudes que impedem a realização destes sonhos, e então não nos deixaremos mais vencer pelo desânimo, pelo murmúrio, pela reclamação, pela revolta contra Deus, nem desistir no meio do caminho. E tenhamos bem esclarecido em nossas mentes que não é Deus quem está nos punindo, quem está não permitindo a realização dos milagres quando falhamos com todas estas atitudes citadas: a revolta, o murmúrio e a precipitação. Estes sentimentos por si impedem, bloqueiam o sucesso de nossos desejos, ou seja, nós mesmos colocamos tais impedimentos e jamais pensemos que seja castigo de Deus. O Senhor nos ama e deseja que confiemos, que vençamos, que acertemos. Estejamos sempre seguros do amor do Senhor, isto está acima de tudo. O problema está em nós porque às vezes desistimos quando não é para desistir, reclamamos quando não é para reclamar, ficamos revoltados, quando é para estarmos mais humildemente nas mãos do Senhor. Para combater o desânimo, o melhor a fazer é congregar. O ambiente em nossa igreja é lugar seguro, onde ouvimos palavras de ânimo, de exortação, de admoestação, é também consolo, tudo o que precisamos para sermos vitoriosos, porque nossos erros nos ensinam a aprender. Como lembra a música que é um louvor, coração de estudante, o desejo de aprender faz parte do caráter de um filho de Deus. Quanto mais congregamos, mais animados ficamos, alimentamos e fortalecemos a gestação do milagre. Consideremos esta analogia: estamos grávidos de nossos sonhos, eles crescem e tomam corpo dentro de nós, sem que os vejamos,
Assim costumo me ver sempre grávido de um sonho, sempre desenvolvo uma esperança, sempre nutro uma certeza do que está para acontecer, e sempre assisto o crescimento da convicção até que venha a se realizar, vejo então um nascimento. Um exemplo de quem não esmoreceu diante da dúvida possível, de quem combateu o desânimo com a gratidão de Deus, de quem não murmurou por não ver. Logo, a concretização da promessa de quem não vacilou diante da dificuldade é Abraão na carta aos Romanos 4,18. O apóstolo Paulo cita este exemplo para enriquecer nossas esperanças. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. É belo esperar contra a esperança, e foi o que Abraão fez. Ele não via possibilidade para a esperança, mas creu. As circunstâncias eram desfavoráveis a Abraão, é assim também às vezes nos são desfavoráveis. Devemos imitá-lo, crer. Alguém pode ter uma ideia negativa de si próprio, dizer-se: não sou bonito, não tenho instrução, cultura, não possuo bom nível social. Tudo isto não representa o que este alguém é. Estas características são transitórias. Deus não nos conhece segundo a aparência e a imagem que Deus tem deste alguém e o seu coração, seus bons sentimentos. E quanto a isto, estejamos sempre seguros, porque tudo que pertence à vida e à piedade já nos foram dadas pelo divino poder de Deus, que nos possibilita a todos termos um bom coração, bons sentimentos. Não somos poucos, somos filhos de Deus, herdeiros abençoados, predestinados, propriedade exclusiva dele, portanto não nos imponhamos limites. Fomos desta maneira, mais que vencedores, campeões. Não nos julguemos pela aparência, Deus não se sugestiona por status. Não nos vê segundo a aparência, somos sempre belos, ricos e cheios de luz e amor. As adversidades contra a esperança de Abraão eram inúmeras, já com 100 anos de idade e um corpo amortecido conceber, a esposa Sara já em idade avançada para ser mãe, para ele não duvidou da promessa de Deus de que viria a ser pai de muitas nações. Contra todas as evidências contrárias, ele não esmoreceu porque estava plenamente convicto que Deus é poderoso para cumprir o que prometera, e se fortaleceu dando glórias a Deus. Assim devemos fazer, mantermos plena convicção de que o que desejamos, que o que pensamos, que o que determinamos sucederá como se fosse a promessa de Deus. E não importa que existam obstáculos, que existam barreiras. Não murmuraremos, não reclamaremos, não nos precipitaremos, teremos paciência, a rainha das virtudes. Saibamos esperar, aprendamos a não nos precipitar, porque estamos certos que nosso Redentor vive, que nosso Deus, cedo ou tarde, irá cumprir na nossa vida aquilo que prometeu. Conscientes já de 3 fatores, entre os 6 que impedem a realização do milagre: revolta, a murmuração e a precipitação, eliminemos tais empecilhos, imediatamente de nossa existência, de nosso sentir, de nosso falar, de nosso agir. Podemos conquistar um temperamento paciente, humilde e tranquilo, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é poderoso para mover tais obstáculos em nossos corações: a revolta contra Deus, o murmurar, o precipitar-se. Ele pode nos dar esta paz, nos fazer entrar em harmonia com Deus e com todas as coisas que Ele tem para nós. Graças, Senhor, por nos conceder sempre a reconciliação contigo. As florestas, mares, montanhas, todo o universo, planetas, e nós parte deste contexto. Acaso alguém já viu um planeta cair ou sair de órbita? Nada sai do lugar, tudo é controlado por Deus, e assim a nossa vida é controlada por Ele. Planetas todos alinhados em órbita, as estrelas do céu, e nós somos parte, mais preciosos que os planetas para Deus. Não foi aos planetas que Ele fez a sua imagem e semelhança, foi a nós. Graças, Senhor, por seu amor. Fim do capítulo 3.